Na época em que foi presidente dos Estados Unidos, Donald Trump estreitou os laços entre nações árabes com o Estado de Israel através do Acordo de Abrão e buscou arrastar a Arábia Saudita para negócios lucrativos e acordos militares que aproximaram os sauditas com Tel Aviv. Trump focava a busca por soluções dos problemas mais hediondos que envolvem o território e a religião no Oriente Médio. Os objetivos de Trump eram a médio e longo prazo, para permitir alguma estabilidade na região, enquanto os Estados Unidos se concentrariam exclusivamente no maior desafio, a China. Essa estratégia está agora em perigo, com a péssima presidência de Joe Biden e seus assessores, e foi então agravada pelo impressionante ataque desse fim de semana a Israel pelos terroristas do Hamas. À medida que Israel retalia, surge a possibilidade de uma guerra regional mais ampla, exigindo mais atenção de Biden. Centenas de pessoas morreram. Biden e a sua equipe terão, inevitavelmente, menos largura de banda para se concentrarem na China. E é assim que a atenção da administração Biden permanece mais alargada pelo problema já crítico com a guerra da Rússia na Ucrânia. Biden autorizou o movimento do grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Gerald Ford para o Mediterrâneo Oriental, a partir da 6ª Frota Naval. Isso inclui o cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga, USS Normandy. Pentágono ordenou ainda a transferência e implantação de 18 caças F-15E e 12 F-16CM adicionais na Jordânia e Arábia Saudita para serem usados em apoio a Israel no caso de uma guerra em grande escala com Irã. São ativos que devem ser usados para destruir de 4 a 5 instalações petrolíferas iranianas e se o Hezbollah atacar Israel. O bombardeiro pesado americano B-52H Strike Fortress pousou também em Israel na manhã de segunda-feira, pelo horário de Brasília. Para apoiar as operações israelenses contra Gaza, são 221 mil quilos de bombas convencionais que podem ser instaladas e lançadas a partir do B-52. As novas tensões fazem parte de uma dinâmica frustrante para uma Casa Branca que acreditava ter alcançado grande sucesso. É claro que muitas vezes desconhecidos no Oriente Médio, mas se ofuscam com o fracasso da retirada das tropas do Afeganistão e ajuda bilionária na guerra da Ucrânia. Muitos presidentes americanos que tentaram concentrar os seus esforços em outros lugares ficaram irritados com o Oriente Médio. Isso incluiu o congelamento da guerra no Iêmen e o avanço nos esforços pré-existentes para ajudar Israel a construir laços diplomáticos, econômicos e outros com estados árabes outrora hostis. Até os palestinos se envolveram. O que é agora uma luta entre Israel e o Hamas tem o potencial de se transformar numa guerra mais ampla, convulsionando uma região que acolhe muitas rivalidades e muitas tropas dos Estados Unidos. O Hamas poderá desejar que os seus apoiantes iranianos e os governos árabes simpatizantes venham em seu auxílio direto. Outros grupos armados, incluindo o Hezbollah baseado no Líbano, poderiam fornecer mão de obra ou ainda aproveitar o momento para estimular a violência em outros locais, principalmente a porção norte de Israel, onde já disparou morteiros contra posições israelenses. Os combates também poderão alastrar-se para além da faixa de Gaza controlada pelo Hamas e para a Cisjordânia. Lá, as tensões entre palestinos e israelenses aumentaram à medida que Israel construiu mais assentamentos em terras reivindicadas por palestinos. Mas cada governo-grupo também tem incentivos para evitar a briga, incluindo não querer pôr em perigo os laços com Washington ou derramar sangue e dinheiro numa guerra sem prazo final. Já conhece a nossa loja Área Militar? Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse mapenca.com/Área Militar. As autoridades americanas estão lutando para conter os combates. Biden alertou no sábado contra qualquer outra parte hostil que busque vantagens nesta situação contra Israel, que por sua vez alertou outros atores hostis para não se envolverem. A expansão da arena de combate contra Israel encontrará uma resposta particularmente dura, incluindo ações determinadas e letais por parte de Tel Aviv. Os atores particulares podem ser o Irã,
Um porta-voz do Hamas teria dito que o Irã apoiou o ataque do fim de semana e que as autoridades iranianas o aplaudiram. Uma reportagem do Wall Street Journal de domingo, citando altos membros do Hamas e do Hezbollah, disse que autoridades de segurança iranianas ajudaram a planejar o ataque. Mas grupos como Hamas mantêm um certo nível de independência de Teherã com suas ações e as autoridades norte-americanas ainda não culparam oficialmente os persas pelos ataques, que negaram. Mas as investigações estão a todo vapor. Não foi à toa que o Pentágono deslocou caças de combate para o Golfo Pérsico como prelúdio contra uma possível ofensiva de Israel contra o Irã. Para confirmar a posição da Casa Branca de não culpabilidade em relação ao Irã, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que neste momento não temos nada que nos mostre que o Irã esteve diretamente envolvido neste ataque, no seu planejamento ou na sua execução. Mas isso é algo que estamos a analisar com muito cuidado. Isto não significa que o Irã irá embora sem repercussões do caso. Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, impor novas sanções a Teherã por causa de seu apoio ao Hamas por anos. No entanto, mesmo se a participação dos persas for confirmada e provada pelos israelenses, não necessariamente começará uma guerra regional ou até mesmo mundial. Cabe às vontades dos Estados Unidos querer ou não esta guerra com o Irã. Anos atrás, na iminente guerra ao terror de George W. Bush, o ex-primeiro-ministro e ex-ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, em sua autobiografia My Country, My Life, expôs o paradigma que moldou e provavelmente continuará a moldar as modelagens dos planos operacionais e estratégicos de ação militar israelense contra o Irã. Barak destaca que no passado havia apenas duas maneiras de Israel agir. A primeira seria impedir que os iranianos obtivessem uma arma nuclear, e a segunda era sentar e esperar os americanos agirem. E com uma estrela guia, os israelenses estavam lá, parados e aguardando isso acontecer. Nesta ocasião, em 2008, mesmo durante o intervencionismo militar da presidência de George W. Bush no Oriente Médio, Israel não teve um cheque em branco para fazer o que quisesse. Como Barak observa em suas memórias, quando Bush soube em 2008 dos planos e esforços israelenses para comprar munições pesadas dos Estados Unidos, ele confrontou Barak e o então primeiro-ministro israelense Ehud Olmert. "Quero dizer a vocês dois agora, como presidente", advertiu Bush, "somos totalmente contra qualquer ação de sua parte para organizar um ataque às usinas nucleares iranianas", disse Bush, que continuou: "Repito, para evitar qualquer mal-entendido, esperamos que você não faça isso. E não vamos fazer isso também, enquanto eu for presidente. E eu queria que ficasse claro isso." Outro fato ocorrido que mostra a falta de queremismo dos Estados Unidos em atacar o Irã ocorreu em 20 de junho de 2019. Os americanos não reagiram belicamente contra infraestruturas e sedes executivas no Irã após seu drone de vigilância aérea, um RQ-4A Global Hawk, ter sido abatido sem precedentes no Estreito de Hormuz, após os iranianos lançarem um míssil terra-ar de seu território e alegar que o dispositivo aéreo havia invadido o seu espaço aéreo. A situação está escalando a todo momento. O Hamas ameaçou ceifar cada refém israelense a cada novo ataque de Israel, mas depois pediu arrego e solicitou conversações imediatas com Israel para terminar assim o conflito. No entanto, Netanyahu, às 15h30 da tarde de segunda-feira, se pronunciou e confirmou que o Hamas pediu guerra e então vai conseguir guerra. Estamos na cobertura desses eventos em Israel com muitas análises. Não perca então nenhum vídeo aqui no Área Militar. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação.